Irmão, aqui o verso 6 eu vou falar sobre a adoração a Jesus Cristo. E esse quesito aqui demora uns 10 minutos. Ainda dá para aguentar, meus irmãos? For, ok, então tá bom. Eu fico grato. A ocorrência desse termo aparece no relato em que o Filho de Deus, único em sua espécie, é adotado por todos, e especialmente pelos anjos de Deus. Jesus é adorado por todos os anjos. Sim, muita gente pensa que Jesus não é adorado pelos anjos, não pode ser adorado. Porque lá em Mateus 4 e 10 diz que ao Senhor, vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele adorarás. O termo usado ali é prosquínio, prosquínios, quer dizer adorar. Esse mesmo termo é usado aqui em Hebreus. Então, as Testemunhas de Jeová e outras seitas que dizem que Jesus não pode ser adorado, elas simplesmente ignoram a parte de Hebreus 1:6, porque está dizendo literalmente que os anjos adoram a Jesus. A expressãozinha aqui em grego diz: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Antes de analisar o verso 6, vamos entender os 5 versos anteriores. O escritor aos Hebreus, do início ao fim das suas declarações, vem mostrando as diversas características de Jesus. Quais são? Primeiro, ele o apresenta como tendo 3 ofícios em Hebreus. Em Hebreus 1 e 2 diz que ele é profeta. Em 3 diz que ele é sacerdote. E nos 3 e 8 diz que ele é rei. Só que Lucas ainda acrescenta que ele é juiz, em Atos 17 e 31. O termo adorar é enfático em Hebreus 1:6. Por quê? O escritor aos Hebreus certamente sabe do status dos anjos, que é dado a eles. Mas ele tenta mostrar aos seus leitores que existe o Filho de Deus que está e é acima, além, infinitamente bem mais superior, pois ele é o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a representação exata do ser divino. Logo, ele é a revelação completa do eterno. Enfim, ele é superior a todas as criaturas, porque ele é o Filho primogênito de Deus. Essa passagem e os demais, ela faz parte de um livro meu, que ainda não terminou, meus irmãos, quando eu faço uma análise de dezenas de termos do termo adorar na Bíblia, de Mateus a Apocalipse. Então isso aqui é o retrato de um livro que eu tenho, certo? Um fragmento, na verdade. É um versículo que eu analiso. Um só termo, que é Hebreus 1:6. Se a expressão exata da divindade não fosse também divina, então ela não poderia ter sido chamada de expressão exata. Olha só. Mas seria uma expressão semelhante, uma expressão próxima ou genérica, mas nunca igual ou exata. Logo, Jesus é de fato a pura representação exata da natureza e essência de Deus. Ou seja, as seitas têm que correr e pular fora. Era bom que tivesse um bocado aí na live. E já que ele é chamado de Filho de Deus, não teria como não ser Filho divino. Pois para ser filho de alguém, temos que herdar várias características de sua filiação. Eu até brinco, eu digo assim, ó, filho de peixe, peixinho é. Agora, por que filho de Deus, Deus não é? Por quê? Por que será? Porque eu não quero evidenciar o status cristológico divino de Cristo. E já que ele é chamado de filho de Deus, não seria como não ser filho divino, pois para ser filho de alguém temos que herdar várias características. Talvez, de um modo geral, esse relato seja um dos mais não compreendidos e principalmente entre as Testemunhas de Jeová e suas heresias. Por exemplo, o termo adorar, a julgar primeiramente pelo termo primogênito. No nosso português quer dizer aquele que é o primeiro filho, o filho mais velho ou o primeiro nascido. Não confunda com unigênito, viu? Unigênito é um, primogênito quer dizer o primeiro. Nesse contexto, Jesus é o primeiro filho no sentido de superioridade e proeminência de posição, e não de que Jesus foi criado primeiro. Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Por quê? Porque ele já existia. Isso é um fato exegético. Ele já existia na eternidade com Deus, João 1:1. E o escritor aos Hebreus faz uma indagações como sendo Deus que está as pronunciando. É verdade. A qual dos anjos eu disse alguma vez isto? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu te serei pai, e ele me será filho. Ou seja, isso é um poema do Salmo
89, verso 27, que os irmãos possam ler depois, com calma aí. Essas referências bíblicas são para justificar apologeticamente de que Jesus é filho de Deus e de que Deus é o Pai de Jesus, divino. Quero dar mais uma ênfase ao termo grego para percebermos o destaque semântico desse substantivo, né? Protótokos, no grego. Quando o termo primogênito está no contexto de Jesus e Maria, primogênito, então será relacionado ao primeiro filho de Maria. Isso só confirma que Maria teve outros filhos. A Igreja Católica tenta ocultar que Jesus não teve irmãos, né? Que Maria não teve filhos, né? Como se isso fosse negativar a santidade de Maria, né? De nenhuma forma. Irmãos e irmãs, tem aqui, ó, versículo à torta direita para justificar que Jesus teve vários irmãos. Mas quando se tem Deus, quando se tem Jesus e Deus, aí terá outro sentido, sem relação direta com o nascimento, mas titularidade de honra e primazia em posição. Logo, ele tem o status, a posição ou a colocação mais elevada de soberania, em comparação aos anjos e tudo que foi criado. Ou seja, Jesus tem primazia. Por fim, diante de tudo de tudo isso, que foi apenas uma introdução, é dito: todos os anjos de Deus o adorem. Todos, não são alguns, são todos. Vamos pensar um pouco. Se fossem deixados alguns verbos para escolher apenas um: saudar, homenagear, sorrir, beijar, aplaudir, cantar ou adorar, qual deles você acharia que os anjos escolheriam unanimemente para aplicar para com o Filho de Deus? Olha a justificativa apologética que eu fiz. E unido a isso, quando o escritor fala que todos os anjos de Deus fazem uma determinada ação para com o Filho do Pai, né, do Filho do Eterno, na sua visão, que tipo, nível, intensidade seria essa ação? Já caiu a ficha? Essas perguntas podem ser até respondidas através de perguntas reflexivas. Vamos ver. Os anjos são de quem? De Deus. Costumam adorar quem? Deus. E agora são convocados por Deus para adorar também a quem? Ao Filho de Deus. Viu? Não precisa ser um Albert Einstein, nem um Stephen Hawking da exegese bíblica, ou ter acesso aos mais de 12 mil livros da biblioteca de Spurgeon, mas aprender e extrair o que o texto quer nos informar, e não a querer impingir, colocar informações ao texto sem meditar, que é justamente as seitas fazem isso. Quem é o objeto da adoração dos anjos? Eles são convocados para adorarem a quem? A alguém a quem tem plenas exatidões de natureza e privilégios exclusivos, Pai e Filho. O escritor aos Hebreus está dizendo enfaticamente quem é Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus, é a imagem exata de sua pessoa. Mas qual é a principal seita que não consegue ainda entender o texto, compreender o contexto e aceitar a realidade dos fatos? Que Jesus foi e é o poder e pode ser adorado. Infelizmente é a testemunha de Jeová, a maioria. Mas isso sempre foi assim? Não. Vamos entender melhor. Atualmente as testemunhas de Jeová homenageiam ao Filho de Deus, mas não honram, não homenageiam o Filho de Deus como se deveriam. Isso é um fato. As atuais Bíblias das testemunhas de Jeová mostram isso que eu estou falando para vocês. Eu pude fazer uma pesquisa pessoal e encontrar centenas de interpolações, inferências, alterações e adulterações leves, graves e gravíssimas na Bíblia deles. Eu tenho em inglês, em português e em outros idiomas. Eu não estou falando nem dos peritos que já encontraram de Gênesis a Apocalipse milhares de erros. Mas isso quer dizer que está totalmente errada? Não, claro que não. Isso só na mente de crentes desinformados e fanáticos. Não tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante na tradução deles. Mas o que consta hoje na Bíblia dos Testemunhos de Jeová? Especialmente na passagem de Hebreus 1 e 6. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Não é adorarem, é homenagem. Viu a parte final? Lhe prestem homenagem. Está errada? Tá. O verbo prestar vem do grego presto, prestare. Lhe prestem significa ofereçam ou deem, com a ideia de se colocarem à disposição. De quem? De lhe, pronome oblíquo átomo, na terceira pessoa do singular, quer dizer dele. Ou seja, a Jesus, o Filho de Deus.
Até aqui está tudo bem, pois evidencia pelo menos o tempo verbal no original e não os termos usados em si, já que há apenas um verbo no original e as Testemunhas de Jeová colocam dois verbos para tentarem traduzir o único verbo usado aqui em Hebreus 1 e 6 na parte final. Mas vamos para a segunda parte. Prestem-lhe o quê? Homenagem. Ou seja, uma ação diferente de imersão verbal e distinta de propósito inferior do que é dado ao Pai. Assim, os tradutores da Testemunha de Jeová, da tradução Novo Mundo, cometem um erro gravíssimo e basilar para qualquer iniciante estudante de grego. Homenagear é inferior a adorar. Assim, a tentativa de traduzir um único verbo em dois termos falhou literalmente. Se o propósito foi rebaixar o status do Filho de Deus, e sabemos que foi, então conseguiram nessa versão, infelizmente. Só existe uma única tradução correta, em torno de uma só palavra, e três possíveis traduções dessa única palavra e algumas outras possibilidades erradas. Vamos ver. O adore na versão latina, na Vulgata, foi usada na mesma ideia, adorente, lhe prestem adoração, lhe ofereçam adoração, se prostrem para adorá-lo. Uma prova cabal de que o termo de fato está certo é a versão latina, que diz, isso aqui, né? Et cum eterum introduce primogenitum in ordem terra decit et adorente, en homens angeli Dei. Todas essas quatro estão corretas, mas a primeira é 100% a tradução literal e intencional do original. Assim, ela é fiel morfologicamente, sintaticamente e semanticamente. Diante disso, essa tradução para o nosso português tanto transmitiu a ideia real do termo em grego, houve equivalência funcional, como expressou exatidão léxico-morfológica em grego, ou seja, houve equivalência formal. Tanto traduz o que o texto quer dizer, como literalmente é o texto dito. Falta quantos minutos aí? Falta 10. Pronto, sem pronto. Eu acredito que não vai dar pra gente ver. Falta só 10 slides. 10 minutos. Acho que não. Entretanto, usar qualquer outra tradução abaixo será literalmente adulterar o termo em questão. Portanto, estão erradas as seguintes traduções. Todas essas traduções que eu estou colocando aqui estão todas erradas. Lhe preste homenagem, lhe ofereça homenagem, lhe prostra homenagem, honrar, que é menos usual na tradução do Novo Mundo. O uso intencional do escritor aos Hebreus para o termo proskynesatoson, adorem, é mais claro do que a neve e mais belo do que a sinfonia de Beethoven, a nona. Você irá se surpreender agora. Por quê? Esse verbo foi usado no tempo verbal do imperativo auristo ativo na terceira pessoa do singular. Mas você sabe o que quer dizer isso tudo? Talvez não, mas vamos lá. Então vamos combinar uma coisa. Quando eu te explicar e você entender, então dê glória a Deus por isso. Isso foi no meu livro, certo? Que tem. O tempo verbal do verbo usado no original foi usado para expressar uma ação de adoração sem limitação. Olha que lindo. De tempo ou duração. Para com o Filho de Deus. Ou seja, é infinito. Isso linguisticamente quer dizer próximo do infinito. Vai dar tempo. Se Jesus fosse de fato um mero mortal, alguém insignificante ou um filho qualquer, aí sim poder-se-ia usar a oficial tradução tendenciosa e exegética dos Testemunhos de Jeová. Mas estamos falando daquele que é a expressão exata de Deus e que estava, antes de tudo, que fora criado e trazido à existência, a esse mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas uma ação praticamente sem limitação de tempo ou duração, reconfirma e enfatiza que o mesmo é eterno e do mesmo jeito que o Pai é adorado desde a eternidade e ainda o é, então o Filho também tem essa mesma direção, pois não faria sentido todos os anjos adorarem ilimitadamente a um Filho que fosse mortal, limitado, insuficiente, pequeno, diminuto, ínfimo ou exícuo. Seria impossível, né? Logo, faz mais sentido e todo o sentido percebermos que Deus ordena de forma imperativa, expressa, em um único verbo, que todos, e não alguns ou poucos, os anjos que adorem a Deus, prestando-lhe adoração também a Jesus. Sem limitação de tempo ou duração. Se você pensa que foi porque eles erraram no sentido de dizer que não sabiam traduzir, você está equivocadamente errado historicamente. Por quê? Porque
Porque as Testemunhas de Jeová começaram um longo trabalho de tradução das Escrituras. Eles deram início oficialmente em 2 de dezembro de 47, e depois de um longo trabalho de 12 anos, 3 meses, 4 dias e 2 horas, concluíram em 61 a versão em língua inglesa e depois em português em 63. Depois a outra versão que foi em 67. Isso os Testemunhos de Jeová, tá certo? A primeira edição foi em 61 em inglês, a segunda em 70, 9 anos depois, a terceira em 71 e a quarta foi uma revisão, anos depois, para o inglês, em 84 em português. A quinta foi em 2013, foi de fato uma nova e radical revisão da versão de 84, que eu tenho ela também em inglês, pois alterou imensamente a redação de 84. Antes de explicar um fato, que é 99% desconhecido pelos adeptos da seita, eu quero dizer a você que devemos tratar eles com respeito, evidentemente, sempre. Não achar que são diabólicos ou que não têm amor para com a palavra, se aproveitando muitas vezes porque eles, em sua maioria, desconhecem dos erros que tem nas Bíblias deles, mas saibam que eles precisam conhecer as verdades dos seus erros e da verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Diante do exposto, quero concluir te fazendo apenas algumas perguntas. Seja sincero e verdadeiro e justo. Você acha que os primeiros presidentes e líderes das Testemunhas de Jeová não adoravam a Jesus e somente o homenageavam? Você acha que as primeiras Testemunhas de Jeová honravam ou homenageavam Jesus de forma simples e adoravam somente a Deus? Você acha que depois de um longo caminho de análise, reflexão, interpretação e tradução, a Comissão da Tradução do Novo Mundo teria de alguma forma rebaixado o status divino de Cristo e colocaram como um ser intermediário entre Deus e os anjos? Você acha? Se a sua resposta for sim, para qualquer uma das 3 perguntas, eu tenho algo libertador para sua mente, a sua alma e seu espírito. O quê? Acho que na 4ª página da temática de Hebreus 1:6 eu usei de propósito 2 termos para quando eu fosse finalizar esse assunto, que parece não ter fim mais, não é verdade? eu me lembrar de concluir com eles, que é o quê? Eu assim irei fazer agora. Eu usei 2 advérbios de tempo, atualmente e hoje, que isso é um fato. Você sabe o porquê e para quê? Porque eu seria injusto dizer que a comissão de tradução das testemunhas sempre estava errada. Não. Porque não sabiam traduzir direito os originais, grego, hebraico, aramaico, para o inglês. Logo, ninguém deveria confiar em nenhuma linha. Não, eu não quis dizer isso. É para mostrar agora a você que a comissão oficial, os maiores líderes e presidentes da Testemunha de Jeová nunca deixaram de adorar Jesus, exatamente. Ou pediram para rebaixar o status divino de Cristo. Não. Eles usaram esse termo mesmo com o sentido de adoração, de adorar Jesus. Todas as 3 perguntas acima têm uma única resposta: não. Ou seja, se você achou que sim, então é mais um enganado, iludido e escravo da mentira, pois eu prefiro saber de uma verdade que me liberte do que ignorar uma mentira que me aprisione. A primeira versão, de 61, trazia isso aí. E todos os anjos de Deus adorem, para depois mudarem para o errado atualmente. E todos os anjos de Deus prestem homenagem. Isso foi um fato, meus irmãos. Depois vocês leem essa parte. A 63, essa aí, ó. Tá aqui, ó. E todos os anjos de Deus o adorem. Isso é a versão de 64, viu? 63, quer dizer, ó. A de 63 tinha realmente que era para adorar a Jesus. Contra fatos não há argumentos. Não deixe os cabeças te iludirem, te enganarem ou continuarem com os malabarismos falaciosos. Jesus foi adorado, sim. Depois você leem isso aí. Leem isso aí, porque nós só temos 3 minutos. Leem isso aí com calma. É melhor conviver, é melhor ser convencido do que ser enganado, antes tarde do que nunca. E as demais capítulos e versículos, que a síntese é: no capítulo 2 fala sobre isso, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 fala sobre tudo isso. Vocês tiram foto depois e o resto dos capítulos falam sobre isso. E acabou o nosso slide, graças a Deus. Pronto, irmão. Aí nós temos 2 minutos. Eu até coloquei lá no chat para agradecer a profundidade e o conhecimento do Marcos. A gente Obrigado. Poderia ficar mais tempo, né? Aí poderíamos marcar um outro dia, colocar no WhatsApp lá, e aí a gente se preparar. Não, mas é muito conhecimento, muita profundidade. O Rony mesmo falou. Prepare a caneta, prepare o caderno, prepare o rascunho lá.
Eu que fico grato, imensamente grato, por vocês darem essa oportunidade aqui a gente estudar a palavra de Deus, né? Isso é um fato. A Bíblia, ela é muito grande, muito imensa e a gente, de alguma forma, poder ajudar os irmãos, né? Eu fico muito grato pelo seu convite. Maravilha. Vou pedir para o Gelson, então, fazer essa oração para nós, para a gente. Amém. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, eterno Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por mais esse momento de estarmos podendo estar em comunhão com os irmãos de várias partes do nosso país, Pai, e que essa palavra seja entronizada, Pai, em nossos corações, na nossa mente, nós possamos levar e crescer esse evangelho para que haja expansão do seu reino, Pai. Glória a Deus. Nós queremos agradecer, Pai, em nome de Jesus, ao professor Marcos, por essa explanação. Amém. Que ele seja abençoado grandemente no seu ministério, que a sua família seja abençoada, Pai. Que as ricas bênçãos recaiam sobre ele e sua família, Pai. Nosso muito obrigado, Pai, por estarmos em comunhão, Pai. Nosso agradecimento por nós sairmos edificados da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe, fico muito grato. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, eu digo eu, Samuel. Quando precisar de mim... A próxima reunião vai ser dia 17 de setembro, podem anotar aí, mas a gente vai colocar a mão novamente, pode ficar tranquilo. A gente vai atravessar a Bíblia aí, né? Amém. Oi. Obrigado, Alessandra, o Chester, o Gelson, o Jones. Os demais.